Ele veio de Minas, veio para Maringá, na verdade, sabe? Chegou em Maringá, eu tinha uma olaria em Maringá, né? Depois veio para Lobato, né? Dava ele para lá. E quando era sol, era aquela poeira, na verdade, né? Ninguém queria terra roxa naquele tempo. Eu queria só partir para terra branca. O nego trocava a terra de Maringá para terra branca de cá para poder plantar café. Você acredita? Não tinha valor terra roxa. Não, ele veio de Minas, veio para Maringá, na verdade, sabe? Chegou em Maringá, eu tinha uma olaria em Maringá, né? Depois veio para Lobato, né? Que Maringá chovia, nem tatu correntava, dava ele para lá. E quando ninguém queria terra roxa naquele tempo. Eu queria só partir para terra branca. O nego trocava a terra de Maringá para terra branca de cá para poder plantar café. Você acredita? Não tinha valor terra roxa. Na Avenida Brasil ali era toco de peroba, né? O Hotel Deville lá, o cara queria ser sócio do final do meu pai. Quando o pai chegou com o dinheiro lá para comprar, para montar alguma coisa, queria que fosse de sócio com ele. O pai sempre mexia com olaria, né? Então optou por montar a olaria, mas o dono do Deville era para ser sócio dele. O primeiro Jeep 51 chegou na Transparaná Maringá foi dele. Dava para comprar 500 alqueires de terra dentro de Maringá. Ele comprou um Jeep 51, olha pra você ver. Aí veio pra Lobato, montou olaria aqui em Lobato também. Aí deu um probleminha com o irmão dele, sabe? Ele contava pra nós, porque aquele tempo era no fio de bigode, você tá entendendo? Aí falou pro dono da terra, da propriedade, que ia montar a olaria, tudo por conta dele. Depois que tivesse montada, e rachava o lucro. Na hora que o pai montou a olaria, ele caiu. Aí o pai chamou meu tio. Aí meu tio meio cagão, eu não sei de nada não, aí você de cair fora. Aí ele veio pra cá, né? Veio pra cá, foi trabalhar no Zuíno, lá embaixo. Aí ele Jeep pra lá, que era um molequinho pequeno, aí no Jeep, levava pó de serra atrás pra colocar tijolo, garganta nossa ficar tudo amarrado por causa do pó de serra, sabe? Eu lembro disso aí. Eu creio que ele veio de Minas Gerais para Lobato já trabalhar em olaria, né? O sogro dele, o Sebastião Pinto, já veio de Vera Cruz, perto de Campinas, trabalhar em olaria também em Lobato. E em Lobato ele casou, né? E por volta de 1963, aí ele veio morar em Flórida, né? Que eu nasci em 1962 e eu nasci na cidade de Lobato. Então ele veio para Lobato. Ah, pai, conheceu a mãe naqueles bailes que faz, né? O pai não parava sempre em baile. A história que ele contava não é isso aí, né? Conheceu ela e tal, e começou a namorar. Ele era 20 anos mais velho que a minha mãe, já era pai solteiro, tinha uma menina que ficou lá em Minas. E quando ele conheceu a minha mãe, eu acho que logo eles se casaram, porque a minha mãe era órfã de mãe desde os 3 anos de idade. E ela era a caçula da família e ficou assim muito tempo sozinha, só com o pai. Então eu acredito que ela tinha seus 19 anos e ele 29, mais ou menos, quando se casaram. Meu pai era analfabeto, só sabia escrever o nome, né? E então ele colocava nós todos para estudar. Tem 2 deles, o Oscar e o Denilson, que não gostavam de estudar. Muitas vezes eu lembro que ele foi levar esses meninos batendo de cinta o caminho inteiro para a escola, porque ele queria que estudasse. Tem um fato interessante, quando eu, Gilmar, já era com 14, 15 anos, a gente era grandão, sabe? E a gente às vezes ficava na rua, né? E ele pedia pra gente não ficar na rua, porque os outros iam falar, né? Como é que é o seu Agostinho tão pobre e esses meninão aí sem trabalhar? Mas ele priorizava o estudo, falava, enquanto você estiver estudando, não precisa trabalhar. Então a prioridade do estudo dele era muito grande. Ele é até hoje, muito inteligente. As notas dele sempre eram as primeiras da sala. Como o Zuíno era rico e nós era pobre, o filho dele não conformava, dele ser rico e não tirar as melhores notas, e ele tirar as melhores notas. Aí ele quis ir para nossa casa para ficar perto dele para ver se ficava igual. Mas não deu, não funcionou, não ficou. Foi mesmo, o Paulo morou conosco lá. Para ver se ficava inteligente igual ele. Exatamente, é o que ele queria. Os 2 mais velhos, Osmar e Gilmar mesmo, né? O pai comprou 2 bicicletas para eles e dava aula para fora. Começou a dar aula com pouco tempo, né? Ia dar aula nas escolas, nas estradas aí que tem, né? Boiadeira e tal. O Gilmar e o Osmar. Já lembro que chegou 2 bicicletas novas lá, umas uma para Monark, né? Aquele tempo a bicicleta ficava tudo louco, né? Molecada, na verdade. Eu lembro disso aí.
Só que eu não gostava de estudar, mas de jeito nenhum. Eu era... Aí foi para Olaria, sabe? Um dia nós estávamos pescando no rio lá e numa fisgada grande que a Osmarina deu, ela pescou uma saracura. Opa. Foi o... Eu pensaram comigo que peguei. Você? Foi bom ter falado. Não, foi E, foi É eu que que peguei. tudo era Osmarina, então foi você. Contava os outros na cidade, quem acreditava? É. Tirava sarro de mim, ficava Aí, louco. quer dizer, deu uma fisgada e a saracura ia passando, passando, voando, pegou na asa da saracura e caiu. E nós dava tanto grito, tanto grito. Nós estávamos o quê? Uns 3 quilômetros da casa. Lá no E o pai correu lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Achou que tinha morrido alguém, né? É. Então foi o Denilson que pescou a saracura pela asa. Foi mesmo. Continua aí, Daniel. Fala Depois eu vim pra cidade, fui pular uma fogueira, caí dentro da fogueira. essa é boa. Eu tinha uns 9 anos, caí dentro da fogueira. Cheguei em casa correndo assim, a mãe colocou uma bacia de ar, foi dando banho, o couro os couro ia descendo assim tudinho. Falei, meu Deus do céu, o couro da unha descendo. Aí cara de ovo em mim inteirinho assim. Aí fui encolhendo as pernas, fiquei aleijado. Aí desci a polaria, andava gatinhando, os par de meio fiquei gatinhando. Tudo colado, tudo. Deus me livre, guarda. Na verdade, Denilson, como você estava abaixado assim, essa perna aqui, ó, grudou na coxa. encolheu Aí assim, você né? ficava, você não conseguia levantar. Nós, para carregar você, nós pegava você por trás assim e colocava você de um lado para o outro. Não estou mentindo, não, grudou. Essas duas partes É que aqui, ó, encolheu tudo, o couro, grudaram, assim. grudaram. E graças a Deus sarou, né? Parece que não ficou. A história política do meu pai, ela começa em Lobato, sabe? Em Lobato ele chegou a ser candidato a vereador, mas ele não se elegeu. Quando ele militava em Lobato, ele era da UDN, União Democrática Nacional, que na época era ligada ao Tancredo Neves. Com o golpe militar em 1964, a UDN foi considerada de esquerda. E meu pai chegou a ser levado para depoimento, sabe? Certo dia, a gente era muito criança, eu tinha 2 anos ainda, encostou um jipe preto do exército e levou meu pai para ser ouvido na delegacia. Então, nós muito pequenos chorávamos muito e imaginava que ele não voltaria. Só que levaram, colheram o depoimento dele e à tarde trouxeram ele de volta, tá? Então, esse fato deve ter levado ao meu pai, durante o regime militar, a se afastar da política, né? Porque ele era considerado um homem de esquerda e poderia ser perseguido a qualquer momento. Então, de 83 a 89, o meu pai saiu candidato a vereador. E ele se elegeu muito bem e tal. E como ele era o mais velho de todos os vereadores, ele era encarregado de dar posse aos todos os vereadores, né? E no dia da posse, a gente lembrou que ele era analfabeto, não sabia ler. Aí, até eu que ajudei ele, né? Falei, fala o seguinte, pai, o senhor abre a sessão e fala assim, embora eu seja o mais velho, tenho que dar posse, velho não está com nada, eu vou dar a razão ao mais novo. E ele chamou o vereador mais jovem para dar posse aos outros. E o nome desse vereador é o Eliseu Lavagnoli. Ele que deu posse a todos os vereadores. Terminado o mandato de 4 anos, ele foi para a reeleição. E eu sempre acompanhando o trabalho dele, né? Aí um dia eu cheguei em casa, já faltando uma semana para a eleição, e ele estava deitado na rede, né? Eu falei, rapaz, que é isso? Não está fazendo campanha e tal, você vai perder a eleição. Ele falou assim, não, meus eleitores já está tudo certo. E eu vou ganhar a eleição deitado aqui nessa rede. Tá bom. A Flórida tem 6 urnas só. Aí eu acompanhei a apuração e ninguém dava valor no meu pai, que ele não fazia parte da relação dos que seriam eleitos. Mas você acredita que abriu 2 urnas e ele já estava eleito? Ele fez muito voto na segunda eleição e ninguém acreditava que ele se elegia. E das 6 urnas, quando abriu 2 urnas, ele já estava eleito. Foi incrível essa segunda votação. Era muito interessante, o povo até hoje fala, né? Por ele ser uma pessoa assim, caridosa, de coração, carismático, muito bom. As pessoas falavam, entra, seu Agostinho para vereador e tal. Ele nem queria entrar, mas acabou entrando para vereador. E nessa carisma com o povo, né? Ele ganhou. Eu lembro que ele foi vereador 2 vezes, né? As pessoas gostavam muito dele, porque ele ajudava muitas pessoas. Mesmo quando não era vereador, a pessoa precisava de um tijolo, ia lá e dava.
Então, tudo que a pessoa precisava, ele ajudava. Eu lembro que ele era uma pessoa assim, que gostava muito de ajudar as pessoas. Tem uma época até que ele ganhou na loteria e dava para comprar uma casa. E ele não comprou a casa, ele morava numa casa de madeira, dava para comprar uma casa de alvenaria, ele deu para as pessoas, ajudou as pessoas necessitadas. E não comprou a casa. Meu pai era rígido ao extremo. Tinha um bigodão que metia medo em todo mundo. E ele tinha um reio pendurado na cozinha, que se saísse da linha, ele batia de reio. Mas nunca maltratou, judiou de alguém, né? O pai era muito conselheiro, né? Muito conversador, assim, com os filhos, né? Um excelente pai. Eu lembro que com 16 anos eu fui dar aula na escola rural. E o Gilmar, com 18, também. E a gente andava para dar aula no sítio, talvez 8 quilômetros de estrada de terra, usando umas bicicletas velhas que quebrava na estrada, saía corrente e tal. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e ele tinha comprado 2 bicicletas novas, uma azul e uma vermelha. Uma era para mim e uma era para o Gilmar. É como se fosse hoje o cara comprar um carro 0 quilômetro e desse para você, né? Então não posso esquecer isso do meu pai, sabe? O carinho, assim, é muito humilde, muito pobre, muita dificuldade para sustentar esses 9 filhos, mas ele era carinhoso com a gente. E outra coisa, não deixou nenhum desviar. E tinha outra coisa, quando o filho casasse, ele falava, não é para alugar a casa não, tem que ter a tua casa. Mesmo sem ter condições. Ele ajudou todos os filhos a fazer a primeira casa para morar numa casa e não precisar pagar aluguel, né? Então isso a gente nunca esquece de um pai. Ah, ele era um pai assim, muito honesto na sua honestidade, no seu caráter. E tem algo que assim, me marcou muito, até hoje, às vezes eu leciono, e às vezes em algumas aulas eu já falei sobre isso. Eu cheguei em casa com uma bola que eu achei na rua, indo embora eu achei a bola na rua, cheguei com a bola em casa. E quando eu cheguei com a bola em casa ele disse assim, de quem é essa bola? Eu achei na rua. Ele falou, não, você achou não é tua. Você vai lá e coloca onde você achou. Aquilo eu voltei com o coração apertado, porque eu queria a bola, tudo jeito para mim. Aí eu voltei e coloquei no mesmo lugar e ainda pensando, falei, não, eu vou colocar aqui, vai passar outro moleque aqui, vai levar a bola embora. Pode ser minha, mas eu voltei lá e coloquei a bola onde eu achei e voltei para casa, né? Dali uma horinha eu corri para trás, cadê a bola, né? A molecada, o outro já tinha catado, né? Mas é uma história seguinte, não rele a mão naquilo de que não é seu. É teu, não é teu. Então aquilo me marcou demais e a gente passa isso para a nossa geração futura, aí para os filhos. É um ensinamento que eu aprendi demais sobre a honestidade. Sei que ele gostava muito de mim, chamava madrugada para trabalhar. Olha, Agostinho Moreira, para mim, foi uma pessoa como meu pai, uma pessoa muito responsável, uma pessoa que não media esforços, né, para conduzir a família, cuidar da família, apesar de um gênio assim, que você olhava para ele forte, mas ele é uma pessoa muito doce, de coração, e que sempre, para a família, em primeiro lugar, ele colocou a educação familiar e a educação também nos estudos. Isso aí que eu vou sempre lembrar dele. Agostinho Moreira era o meu paizão, né? Era o provedor da casa, era aquele um que abraçava tudo, não só a família, mas como qualquer pessoa da sociedade, da cidade. Era o paizão mesmo de todos nós. Se você tirar uma foto no cemitério, no mausoléu, deve ter tirado, você lembra que tem um quadro assim, não? Você chegou a ler o que lá que está escrito no quadro? Aquele quadro é um poema. E eu que fiz, eu que providenciei o quadro. Ele é um poema do Ser Mineiro. Se tiver a oportunidade, você lê. O que é ser mineiro, né? Ser mineiro é vender queijo na feira e ter uma Ferrari na garagem, né? Ser mineiro é diferenciado. Então meu pai tinha um quê com a cultura. Se você pensar, né, um cara rude, bravo, analfabeto e gostar de cultura, né? Eu lembro que a gente ficava à noite, ficava vendo as estrelas lá fora, né? Ficava vendo as estrelas, época de Lampião, né?
Lampião, não tinha energia, nada, né? E o pai gostava de contar história pra gente, vocês lembram? Lembra. Aquela história do bicho Manjaléu. Bicho Manjaléu e Manjaléu. João Barandão. Eu É. lembro bastante do João Barandão. Eu lembro bastante do bicho Manjaléu, a gente ficou até com medo, né? E ele gostava de contar história pra gente, a gente ficava, né, lá fora, vendo aqueles vagalumes, olhando as estrelas, né? É. E eu não esqueço disso daí, né? Das histórias, né, que ele contava pra gente. Porque aí no Paraguai aquele tempo era difícil, né? E trouxe um saco da risada. Eu lembro. Acabou com a nossa vida. Era um brinquedo tão simples, né? Que ficava dentro de um saco, né? E era um alto-falante, aí apertava o botãozinho, ele ria, dava as risadas, mas nós adorávamos, né? Nós rolava no chão. Era o tal do saco da risada, né? Era um brinquedo tão simples. Olha, quando você tem um bom exemplo no passado, esse passado ele nunca morre, né? Ele fica na vida da gente e a gente procura também passar para as próximas gerações, que é os filhos e netos, o aprendizado que a gente tem com a família, o que a família deixou de legado para a gente. É importante principalmente por causa dos sobrinhos, né? Eles não conhecem quase nada do pai. A minha história mesmo, a gente nunca falou, nunca contei para eles o jeito que o pai era, nem nada, nunca. Então eu acho importante, assim, para também o histórico familiar, né? É muito importante, né? Os entes queridos, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, né? Que a gente amava sempre. E toda vez que a gente se reunia era na casa do meu pai e da minha mãe. E depois foi na casa da minha irmã mais velha e hoje a gente não deixou de se reunir por isso, né? Então eles deixou isso marcado, que família tem que ser unida. Acho muito importante, porque tudo nesta vida, a gente é como um peregrino, um forasteiro. Todos estão de passagem aqui. E nessa passagem nossa, há um legado. E aí, qual o legado que a gente deixou? Que a mãe da gente deixou? O pai da gente deixou? Qual o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Deixar um bom legado para os demais que vêm. Porque logo a gente se vai e vem o nosso filho no nosso lugar. Depois vem o nosso neto no nosso lugar. Depois vem o bisneto, que já não lembra mais de quem somos nós.